boa noite, meus irmãos. Graça e paz na pessoa de Cristo Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. As Escrituras nos dizem: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Não me envergonho do Evangelho. Esta foi a afirmação do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Uma igreja que, como todas as outras, vivia suas dificuldades, diferenças, mas com muitas particularidades. E ali Paulo envia essa mensagem. E ali a palavra de Deus chegou, ali a palavra de Deus transformou vidas. E da mesma forma, meus irmãos, há 162 anos atrás, nós vivemos experiências semelhantes. O Evangelho chega em nossa terra, chega em nossa pátria, e louvado seja Deus, porque ele se propagou, ele se esparramou. E, meus irmãos, hoje, Igreja Presbiteriana do Brasil completa os seus 162 anos. 162 anos, como diz o próprio slogan, evangelizando o país. Irmãos, não é de bom tom dizer que o Evangelho chegou com a Igreja Presbiteriana, mas nós, presbiterianos, chegamos com o Evangelho no dia 12 de agosto, há 162 anos atrás. Louvamos a Deus pela vida de Ashbel Green Simonton, que assume o desafio de vir para essa terra, de plantar aqui o Evangelho, e num tempo muito curto, o tempo da sua estada aqui, o seu tempo de vida. Meus irmãos, ele fez muito pela nossa pátria e fez muito pelo Evangelho aqui dentro, trazendo este Evangelho, do qual Paulo diz que não se envergonha, porque é o poder de Deus para a salvação. Vamos orar, depois nós vamos louvar ao nosso Deus com o hino do nosso inário. Nosso Deus, agradecemos muito ao Senhor, Pai, porque os desafios têm sido lançados e, Senhor amado, teus filhos têm abraçado esse desafio e têm levado, ó Deus, o Evangelho avante. E assim como aconteceu, Senhor, há 162 anos atrás, nós precisamos continuar prezando pelo mesmo Evangelho. O Evangelho puro, o Evangelho autêntico, o Evangelho verdadeiro. O Evangelho que não traz subterfúgios, mas que aponta diretamente para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, a pessoa de Cristo Jesus. Abençoe, Senhor, a nossa igreja e que ela seja fiel à tua palavra, fiel à tua verdade em todo o tempo. E que assim, nosso Deus, ela continue a ser o baluarte da verdade dentro da nossa terra e além dela, através de missionários, Senhor, que têm vivido o desafio de levar o teu evangelho para fora do Brasil, assim como aconteceu conosco, quando, saindo da sua terra natal, Simonton chegou até nós. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor e o teu cuidado com a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Deus a minha sorte nesta peregrinação. Frágil sou, mas tu és forte, não me
Sião, a coluna luminosa, seja sempre o meu falar. Jordão, enfim chegado, dá-me tua mão, Senhor, e seguro no outro lado, cantarei o teu louvor. Amém. O grande desafio que, como filhos de Deus, nós enfrentamos está em descobrir a essência do Evangelho, em aprofundar nesse conhecimento e proclamá-lo com fidelidade. O apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. E nós temos, meus irmãos, vivido uma variação de pensamento com relação ao que é esse Evangelho. E nós sabemos que não há como termos opiniões diferentes chegando ao mesmo ponto, crendo que todos esses caminhos eles são verdadeiros. Não há outro evangelho, há um único evangelho. Esse que o apóstolo Paulo nos apresenta na sua carta aos Romanos, nos apresenta em suas outras cartas, mostrando onde está a sua centralidade. Nós vamos continuar estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E na sequência, do verso 18 ao verso 25 do capítulo 1, e nos 5 primeiros versos do capítulo 2, Paulo ele fala sobre esta centralidade. E nós vamos aprender um pouquinho dentro da palavra de Deus sobre a essência desse Evangelho Santo, destas boas novas reveladas por Deus em Cristo Jesus. Pregação centrada no Evangelho. Vergonha e tolice, que fazem uma grande diferença em nossas vidas. O texto está aqui, 1 Coríntios 1, do 18 ao 25. Nós estivemos caminhando até o verso 17, no último estudo, e agora caminhamos, então, a partir dele, até o capítulo 2, verso de número 5. Meus irmãos, não há dúvida nenhuma que nosso país está enfrentando hoje uma crise ética muito grande. E não é uma crise ética, uma crise moral que envolve esses últimos anos. Mas isso tem acontecido já há décadas e décadas. Há muito tempo o nosso país tem vivido essa crise. Existe um ranking estabelecido por uma ONG, não é, sobre a transparência pública. E esse ranking ele vai de 0 a 100. Significa que quanto mais próximo de 100, menor a corrupção pública dentro desses países. E o Brasil ele ocupa o 38º lugar nesse ranking. Então, quanto menor o número, maior é o estado da corrupção, corrupção pública, segundo esta organização não governamental. Meus irmãos, nós não temos como negar que essa crise que nós temos vivido no nosso país, ela está estampada, ela está escancarada. Não é preciso que sejamos nenhum expert em estatística, em análise pública, para vermos isso diante dos nossos próprios olhos. E esta crise ética, ela afeta de uma maneira muito próxima, de uma maneira direta, todos os veios da sociedade. E, meus irmãos, a igreja, as comunidades cristãs, elas também são afetadas hoje
por essa crise ética e moral que a nossa sociedade está vivendo. Segundo o Instituto Humanitas Unicinos, em 2020, né, há um ano atrás, o Brasil ele tinha 31% de evangélicos, segundo esse instituto. E, meus irmãos, acredita-se que em 2032, alguns levam um pouquinho à frente, falo em 2040, em 2032, se continuar a crescer na mesma proporção, o nosso país ele terá, religiosamente falando, a sua maioria de evangélicos. 31% significa um terço, praticamente, da população do nosso país se declarando evangélica. O que nos chama a atenção é que o crescimento numérico dos evangélicos dentro do nosso Brasil, ele tem uma relação inversamente proporcional ao ranking que eu acabei de citar, a esse ranking de corrupção pública ou corrupção no meio dos negócios. Meus irmãos, é algo um pouco estranho, porque quando nós falamos em evangelho, quando olhamos para as escrituras e pensamos em evangelho, nós vemos algo que caminha numa direção contrária do que temos vivido dentro da nossa nação. Apesar do crescimento ser um crescimento muito grande, o crescimento do número de evangélicos dentro da nossa pátria, meus irmãos, esse crescimento ele não tem produzido no meio social, na sociedade, a transformação que ele deve produzir. Provavelmente isso acontece porque aquele evangelho citado por Paulo, que ele afirma não se envergonhar, seja, meus irmãos, um evangelho distorcido, adulterado e que nós temos visto sendo pregado nos púlpitos das igrejas, das comunidades evangélicas, né, dentro do nosso país. Infelizmente, se tornou muito comum e muito popular o evangelho do Jesus crucificado. Mas o Jesus crucificado que morreu para que nós fôssemos abençoados com bênçãos materiais. Que aqui nós fôssemos pessoas fartas, sem necessidade. Pessoas, meus irmãos, que não teriam absolutamente nenhuma dificuldade a enfrentar se manifestasse fé. Se houver fé em Cristo, não haverá doença, não haverá necessidade, porque haverá fartura. Afinal de contas, ele veio e ele curou todas as nossas enfermidades. Ele sarou-nos e ele provê-nos. Bem, meus irmãos, é correto nós pensarmos isso, mas pensarmos sob a ótica do próprio Evangelho, não segundo a ótica da religiosidade do nosso tempo, não segundo a ótica do ensinamento religioso de comunidades que não têm um compromisso real com a Escritura Sagrada, mas a usa simplesmente em benefício próprio. Essa não é a mensagem do verdadeiro Evangelho. Viver aqui bênçãos materiais e depois ir para o céu para gozar das bênçãos que não podem ser alcançadas aqui. Uma pergunta, meus irmãos: uma igreja que seja verdadeiramente cristocêntrica ou centralizada em Cristo e seja uma igreja madura, como é que ela vive? Ela vive, como Paulo afirmou,
centralizada no verdadeiro evangelho. Um evangelho que converte, um evangelho que muda, um evangelho que transforma a vida. Paulo, no verso de número 22, ele começa nos falando a respeito do que, do contexto que ele encontra dentro da igreja de Corinto. Meus irmãos, Paulo, ele escreve para a igreja que estava naquela cidade, uma cidade, meus irmãos, que nós vimos portuária, uma cidade localizada no Istmo, e que tinha uma comunidade formada de pessoas de diversos e muitos lugares. Isso trouxe àquela cidade uma diversidade muito grande de culturas, de ensinos, e, meus irmãos, ela era uma cidade de uma promiscuidade muito grande. E Paulo, quando ele recebe a informação de que a igreja estava dividida pelos da casa de Cloé, e quando ele recebe formalmente pedido de ajuda da igreja através de uma carta que lhe foi enviada, então ele lhes responde. E, meus irmãos, quando ele fala do evangelho, ele diz que ele esteve lá falando do evangelho, porque afinal de contas Cristo não está dividido, mas falando do santo evangelho. E aí ele vai contrastar dois grupos, os judeus e os gregos. Religiosamente, a força judaica era muito grande. No entanto, a filosofia grega ela tinha muita expressão. O pensamento grego. Então, Paulo afirma que os judeus eles estavam exigindo sinais para crer nele. E os gregos, eles quiseram racionalmente entender a pregação do evangelho que Paulo trouxe até eles. Ele diz no verso 22 do capítulo 1, na primeira carta: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Ele chega e ele diz que ele não fez outra coisa senão pregar uma única verdade. Isto, meus irmãos, trouxe problemas, e muitos problemas. Porque a mensagem que ele esteve ensinando foi uma mensagem que culturalmente era profundamente rejeitada. Os judeus, primeiro, eles queriam uma prova, né? Sinais. Isso identifica provas que os judeus queriam. Eles queriam uma prova assemelhante do que eles conheciam por experiência nas escrituras que chegou até eles. Para validar a mensagem de Jesus, a mensagem sobre a pessoa do Filho de Deus, eles queriam sinais que fossem repetições dos grandes sinais que aconteceram no passado. As pragas do Egito, o Mar Vermelho, e outros sinais que fossem semelhantes a esses realizados no passado. Eles queriam esses sinais para conseguir se convencer de que a mensagem que estava sendo trazida a eles era autêntica. Vamos lembrar nos evangelhos, meus irmãos, que os próprios judeus pediram sinais para Jesus. Que sinais serão dados? Jesus respondeu a eles que nenhum outro sinal seria dado a não ser o sinal de Jonas. Estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Jesus não lhes deu sinal nenhum. O que Paulo tem diante de si é algo, meus irmãos, que tem acontecido na nossa época. Paulo ele entra por um centro religioso e cultural muito forte. E, meus irmãos, os gregos, pautados pela sabedoria, pelo raciocínio, pela lógica, pela filosofia, eles
queriam entender e compreender a mensagem que ele estava trazendo. Por outro lado, os judeus, da mesma forma, eles queriam sinais que pudessem provar aquilo que Paulo estava afirmando. E o perigo da mensagem customizada é muito grande. Quando eu me refiro aqui a customização, né, eu me refiro a aquela mudança que acontece em um objeto que é originalmente de uma forma e que é alterado para ficar do jeito que aquele que é o seu proprietário quer. Customizado, personalizado. E, meus irmãos, nós temos hoje esta situação, esse problema e essa questão. Nós temos visto ainda hoje comunidades se adaptando e se adequando à sua população. Nós vemos hoje um número muito pequeno de pregações que, segundo algumas comunidades evangélicas, elas não devem acontecer porque elas podem assustar a pessoa, podem afastar a pessoa do seu convívio. Então a pessoa ela precisa metodologicamente começar o evangelho aos poucos, devagar, ouvindo coisas boas, coisas gostosas, coisas bonitas. E à medida que vai se acostumando com a vivência na comunidade e com a palavra que ela tem ouvido, passa-se a ensinos, então, um pouco mais profundos. Mensagens sobre pecado, adultério, sobre inferno, sobre o juízo. Não são mensagens bem vistas, porque as dificuldades as pessoas já vivem no dia a dia. O que as pessoas precisam, segundo o pensamento de alguns, é ouvir coisas boas, que Deus é amor, ouvir que tudo no final vai dar certo, ou mensagens de autoajuda, algumas coisas desse tipo. Irmãos, há um perigo muito grande que todos nós enfrentamos. Quer sejamos pastores, evangelistas, líderes de qualquer espécie dentro das nossas comunidades, nas nossas igrejas, ou simplesmente um crente em Cristo Jesus, que fala da sua experiência com Deus às outras pessoas, sempre tendo as Escrituras Sagradas bem interpretadas como regra de fé e prática. Para a cultura grega, a sabedoria ela era sinônimo de honra e poder. Ser um sábio significava ser alguém honrado e ser alguém que tinha poder de influência, poder sobre as outras pessoas. E os gregos, o que eles queriam? Eles queriam, meus irmãos, ouvir mensagens que caminhassem na direção das suas preferências pessoais. Era o que eles esperavam ouvir. E, meus irmãos, Paulo mesmo afirma que ele comunica o evangelho não como com sabedoria de pessoas, sabedoria humana, não com palavras que pudessem agradar as pessoas. É evidente que Paulo sabia que para os gregos a retórica, a oratória, elas eram muito importantes. Mas Paulo não estava preocupado em adequar a sua mensagem às expectativas dos, dos gregos, do pensamento grego, ou da maneira de pensar, da maneira de enxergar a realidade dos gregos. E ele diz o seguinte: porque não me enviou Cristo para batizar, nem para pregar, mas não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria humana, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo está afirmando: eu fui enviado para pregar, mas não para pregar o que as pessoas querem que seja pregado, mas fui chamado para pregar o evangelho,
e o evangelho que está centralizado na cruz de Cristo Jesus. Paulo não se acomodou, meus irmãos, diante da situação e das pressões que ele deve ter vivido. Ele não adequou ou ajeitou a sua mensagem às exigências que os retóricos oradores gregos queriam. Ele não fez isso. Ele não atendeu, meus irmãos, ao desejo do raciocínio, do racional deles. Ele não atendeu aos caprichos dos gregos. Meus irmãos, e essa frase cunhada em 1909? O cliente sempre tem a razão. Ela foi cunhada por um comerciante, né? E deu muito certo, meus irmãos, no seu meio. Afinal de contas, no meio do comércio, né? No meio do varejo, a coisa funciona bem. Afinal de contas, o cliente é aquele que mantém o estabelecimento. Então, o cliente sempre tem razão. Mas nós não podemos usar esse mesmo slogan, esse mesmo jargão, para anunciarmos o Evangelho, porque de fato, meus irmãos, os que ouvem o Evangelho não são clientes, não estão comprando nada, porque nada está sendo vendido. E, meus irmãos, eles nunca terão razão. Nunca nenhum de nós terá razão. Porque antes de uma vida transformada, os nossos olhos se voltam dentro de uma outra direção. A maneira de Paulo enxergar tudo não era oferecer para as pessoas aquilo que elas queriam receber, mas mostrar o que elas precisavam de fato ouvir nas suas vidas. Ele não se intimida com pressão. Ele mostra a elas o que de fato elas precisavam ouvir dentro de uma necessidade que de fato nem elas mesmas sabiam que tinham. Paulo oferece a eles o que as Escrituras nos apresentam. Oferece a eles a cruz. Diante de pessoas que queriam sinais, um grupo agia desta forma. Um outro grupo que buscava uma retórica, uma oratória bem trabalhada, meus irmãos, para convencer as pessoas. A mensagem de Paulo ela era simples. No entanto, era uma mensagem extremamente forte, extremamente poderosa. E, por que não dizer, extremamente dura também. Olha o que ele afirma no capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Meus irmãos, é difícil olhar e imaginar que uma cruz, de fato, é a forma de redenção que Deus decide usar para salvar as pessoas. O conteúdo da mensagem de Paulo, meus irmãos, não é outro, senão a cruz de Cristo. O conteúdo da sua mensagem. Aquela cruz onde Jesus Cristo morreu. Paulo tinha toda certeza, meus irmãos, que o mundo não queria ouvir o que ele estava dizendo. Porque ele sabia o que o mundo queria e o que o mundo não queria ouvir. E com certeza, a mensagem da cruz não é o que eles queriam. Ele sabia que não havia nada mais ofensivo para os gregos e judeus do que, meus irmãos, anunciar um Salvador que foi crucificado. Para nós, isso não tem um peso muito grande, mas naquele contexto tinha. E apesar disso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele, de maneira decidida, ele não se acomoda dentro da sua pregação, da maneira como esses seus ouvintes, os judeus e os gregos, queriam.
que os gregos e os judeus traziam como preferência, eles queriam que fosse dessa forma. Eles não queriam ouvir a cruz, eles queriam ouvir outras coisas. É interessante como isto se emparelha com o nosso tempo. Pessoas que têm buscado sinais ou buscado serem convencidas pela razão. Hoje é muito mais os sinais, não é? Milagres, maravilhas. A pregação de hoje tem sido o Deus do impossível, que está operando maravilhas. É claro que Deus está operando maravilhas. É evidente que Ele é o Deus do impossível, porque nós não conseguiríamos ter um centímetro, um milímetro, um décimo de milímetro da nossa vida transformada se Ele não provesse, providenciasse, não realizasse, operasse essa transformação. Mas, irmãos, a mensagem do nosso tempo tem se assemelhado muito e muito ao que aconteceu no tempo do apóstolo Paulo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Nós pregamos a Cristo crucificado. Lembrar que a palavra Cristo, né, Messias, representam o enviado, aquele que salva, como diz a palavra Jesus. E, meus irmãos, Paulo afirma que ele está pregando a Cristo, mas não Cristo como algum qualquer, mas aquele que foi crucificado para a salvação daqueles que creem. Para o judeu isso era um tremendo do escândalo. Entender isso para os gentios que estavam arraigados na cultura grega, meus irmãos, isso era uma coisa maluca, era uma coisa doida. E a gente vai ver, né, tentar entender um pouquinho dessa loucura e desse escândalo. A palavra cruz hoje, para nós, meus irmãos, não tem o mesmo peso que teve na época de Paulo. Tem. Hoje, sair com uma cruz na lapela, né, colocada ali, ter cruz na igreja como temos em nossas igrejas, né, a cruz vazia porque Jesus ressuscitou, não é nada de estranho. A gente olha, às vezes assim, por causa da própria tradição cultural que há em nosso país, achamos assim a princípio um pouco estranho, mas nós olhamos para ela com certa naturalidade depois de algum tempo e nos adaptamos e nos adequamos. Vamos tentar entender um pouco isto, meus irmãos. Naquele tempo, a cruz ela não tinha o mesmo sentido, não era um símbolo, meus irmãos, como é para nós hoje. Ela representava uma coisa triste, horrível, que chocava. Tanto que a morte de cruz, meus irmãos, ela, para acontecer, ela precisava da autorização da pessoa de maior autoridade. Vamos pensar fazer uma comparação. Como nós nos comportaríamos se víssemos alguém né, carregando, colocando assim um broche, um pingente, com um cogumelo, por exemplo, que foi lembrando a bomba que foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Aquele cogumelo da explosão da bomba atômica nos deixaria confortáveis? Ou então alguém usando uma suástica alemã nazista? E a pessoa saindo por aí com aquela suástica, andando, passeando e expondo.
Seria tranquilo? Eu creio que geraria um desconforto, porque olhamos para o lançamento daquelas bombas atômicas e vemos quanta vida, quanta destruição aconteceu. Nós olhamos para aquela suástica e lembramos de mais de 1 milhão de judeus que foram mortos nos campos de concentração. São imagens que são fortes para nós, que não são figuras boas. Só tomando uma questão de cultura. Nós estamos muito longe da época do apóstolo Paulo culturalmente. Então, para nós entender o que ele está dizendo aqui, fica difícil se nós não procurarmos entender o que representava a cruz dentro daquele tempo e dentro daquela época. A cruz era uma representação chocante de sofrimento, de dor, e não só isso, era um símbolo de desonestidade, criminalidade, e isso da pior espécie. Tanto que era uma punição reservada, meus irmãos, apenas a algumas pessoas. Paulo chama a pregação da cruz de loucura e escândalo. É assim que ele apresenta ali. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Essa palavra loucura ali, né, vem de uma expressão grega que significa imbecil. Imbecil aqui é talvez bem próximo do que significa para nós essa palavra. Provavelmente, meus irmãos, foi debaixo dessa ótica que as pessoas analisaram a pregação do apóstolo Paulo. Porque para muitos gregos que defendiam a eloquência, a persuasão, Paulo era um tolo pregando a cruz. Meus irmãos, pregar a cruz era loucura de fato, era tolice. É alguém pregar hoje um desses símbolos quando eles representam algo tão ruim, tão triste e tão desastroso. Seria pregarmos assim hoje. Pregarmos este símbolo. Isso traria com certeza muita rejeição e pessoas dizendo, pura tolice isso que você está pregando. Quem conseguiria acreditar que por meio da crucificação de Jesus, Deus salvaria as pessoas? Quem poderia acreditar nisso? Meus irmãos, o que era a cruz para os judeus senão uma grande pedra de tropeço, uma enorme barreira para que alguém chegasse à fé? Ela, como eu disse, é uma palavra ofensiva, ela é abusiva, ela é escandalosa. Alguém morrer na cruz para salvar o mundo não tem sentido. O judeu não tinha sentido. E isso trouxe a ele muita dificuldade. E vimos, meus irmãos, essa dificuldade através da sua vida e levando até mesmo à morte. A pressão foi muito grande sobre Paulo por causa da mensagem que ele pregou. Só que, meus irmãos, Paulo, ele se coloca exatamente como um arauto. O arauto é aquela pessoa que ia na frente do rei e chegava na frente, né, à frente de toda a caravana e anunciava ao local onde o rei pretendia chegar aquilo que o rei havia dito a ele para anunciar. Então, o arauto era aquele que tinha a responsabilidade de transmitir fielmente a palavra do seu rei, aquele que seria o ouvinte, o receptor dessa mensagem. Paulo se coloca assim. Ele se coloca como um arauto, ou um proclamador, um anunciador da mensagem do seu rei.
Isso significa que um arauto, meus irmãos, ele não tem em si qualquer autoridade para alterar o conteúdo da mensagem. Paulo anunciou que Deus salva os pecadores através do Cristo crucificado. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do rei. Essa é a mensagem que o arauto teria que pregar e Paulo se considerava assim. Por isso, o que nós aprendemos, meus irmãos? Primeiro, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem, meus irmãos, que incomoda. Não é uma mensagem confortável. É uma mensagem de profundo desconforto. A pressão que o nosso grande apóstolo sofreu para que adequasse a sua pregação aos padrões culturais do seu tempo, continuam, meus irmãos, sendo semelhantes hoje. Hoje, muitos líderes, com receio de perder a sua comunidade ou de perder pessoas da comunidade, têm adequado a sua mensagem à situação cultural da época, para que as pessoas se agradem da sua pregação. Só que, meus irmãos, nós nunca podemos esquecer que o que transforma não é a retórica e oratória de ninguém. Porque a redenção, meus irmãos, é um ato exclusivo de Deus. E essa ideia não é uma ideia agradável para as pessoas do nosso tempo. Não é, eu quero participar, eu quero fazer também. Não é confortável ouvir que Deus exclusivamente é o autor pleno da redenção. É o justo e o justificador daqueles que creem. É aquele que recebe o pagamento da dívida, mas é também quem paga a dívida. Meus irmãos, o que tem acontecido hoje? Para moldar a mensagem do Evangelho à situação cultural da nossa época, muitos pregadores têm distorcido a santa palavra da cruz. A palavra da cruz, ela tem se tornado a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo para que os benefícios pudessem ser desfrutados hoje. E que Cristo já sofreu na cruz, então não precisamos sofrer hoje. E que ele sofreu para que nós tivéssemos agora as nossas feridas curadas, a nossa vida saciada, as nossas riquezas trazidas de volta. Afinal, como dizem muitos, né? Se somos filhos do rei, príncipes do reino, tudo que é do Pai é nosso, então é viver na regalia. Um grande engano, meus irmãos. Falar sobre a obra de Cristo hoje, falar sobre Jesus como o único caminho, de fato, para a salvação, é desconfortante. Por quê, meus irmãos? Porque a mensagem que nós temos ouvido hoje é que todos os caminhos, eles levam a Deus no final da estrada. É o equívoco, é o engano. Porque só há um caminho que nos leva a Deus, a pessoa de Cristo Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então precisamos tomar cuidado com esse pensamento, de que todos os caminhos levam a Deus. Depois, meus irmãos, primeiro, nós aprendemos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem extremamente desconfortante, incomodante para a nossa época. Segundo, nós aprendemos, meus irmãos, que a mensagem da cruz é uma mensagem extremamente poderosa. Deus, nas Escrituras, nos mostra que quando Ele decide agir, coisas acontecem. Ele está agindo todo o tempo, nós sabemos disso. Não há como Deus não agir em todo o tempo dentro da sua criação. Mas quando Ele manifesta-se de uma maneira direta, coisas acontecem. Veja, Deus disse na criação: haja luz
e houve luz. Não só isso. Jesus disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Lázaro, então, que estava morto, ressuscita, volta à vida. Jesus disse para o leproso: fica limpo. A lepra desapareceu. Então, meus irmãos, quando Deus diz, algo acontece. E é por isso, meus irmãos, que nós somos arautos do Deus Todo-Poderoso ou anunciadores da única e verdadeira mensagem. E, meus irmãos, falar não é só um ato de informar pessoas. Meus irmãos, a pregação do Evangelho, ela informa, sim, mas, meus irmãos, ela cria, ela transforma e ela desempenha um papel extremamente operoso dentro das nossas vidas. A pregação, ela é transformadora, não é informativa somente. A exposição da Bíblia, meus irmãos, deve ser feita assim, de maneira amável, deve ser feita de maneira criativa, de maneira contundente. Mas nós nunca podemos esquecer, meus irmãos, que nada disso de fato trará resultado transformador, porque a transformação é um ato exclusivo do Espírito Santo de Deus. Uma boa pregação, uma boa mensagem, boas palavras, meus irmãos, é sempre muito bom ouvir, desde que ela seja uma pregação de fato bíblica, verdadeira, autêntica no seu conteúdo. João Calvino disse o seguinte: a palavra sai da boca de Deus de tal maneira que também sai da boca de homens, pois Deus não fala abertamente do céu, mas emprega os homens como seus instrumentos. Deus fala através de cada um de nós. Nós somos a boca de Deus aqui. E a boca de Deus, que, meus irmãos, vai operar mudança, transformação na vida das pessoas. Não porque somos deuses, mas porque a boca de Deus somos nós, quando proclamamos o verdadeiro evangelho do Senhor. E é ali que o Espírito Santo age, produzindo transformação. E nós concluímos, meus irmãos. Primeiro, a mensagem da cruz deve ser pregada com fidelidade. Nós não somos mercadejadores da palavra de Deus. Somos arautos, não estamos mercadejando a palavra. Nós estamos entregando a palavra como nós recebemos. Ela nunca será uma mensagem que todos querem ouvir. Não vai ser. E, meus irmãos, ela nunca pode ser aquela mensagem que seja pregada para agradar as pessoas, cheia de historinhas, cheia de histórias. Não vai ser assim que ela vai atingir a alma de alguém. Não vai ser com a pregação para agradar. Ela pode ser e deve ser agradável, mas não pode ser para agradar as almas das pessoas, imaginando que se agradar de alma trará transformação. O evangelho puro e simples, meus irmãos, é loucura para o homem natural. Veja, ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse mesmo evangelho mostra que para o mundo ele é uma loucura. Jesus foi chamado de louco. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Porque o ouvis? Paulo também foi chamado de louco por pregar esse evangelho. Atos 26, 24. Dizendo ele estas palavras em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. A mensagem, meus irmãos, que a igreja deve pregar
ela nunca pode estar desassociada de um alvo maior, que é apontar para a cruz de Cristo Jesus. Vejam essa frase que eu anotei. Fica evidente que o sermão não é genuinamente expositivo nem cristão se o Cristo não for descoberto e anunciado pelo pregador. Se o Cristo não for anunciado, meus irmãos, ele não vai ser cristão e ele não vai estar centralizado na pessoa de Cristo Jesus. Como um arauto, levante-se para proclamar o Evangelho de Cristo ao mundo, meus irmãos. Esse santo Evangelho que coloca a cruz de Cristo como o centro da revelação do Senhor. Nunca se esqueça que Deus é quem convence, Deus é aquele que persuade, Deus é aquele que salva as pessoas. E vamos entender que a mensagem que o mundo considera como tola é a mensagem que mantém esperança no coração e a confiança de que a nossa pregação ela será honrada pelo Senhor de toda a glória. Pregação centralizada no Evangelho, meus irmãos. Vergonha para o judeu, tolice para o grego ou para o gentil, mas que, de fato, ela faz grande, toda e única diferença. Pegar o Evangelho como ele foi revelado, meus irmãos, é o que faz com que vidas sejam transformadas. Porque nós não conseguimos transformar a vida de ninguém. Podemos converter pessoas aos nossos pensamentos, mas não podemos transformar o seu coração para que ele enxergue a luz de Cristo diante de si, para que ele tenha uma transformação dentro da vida na sociedade, quer seja familiar, quer seja escolar, quer seja no trabalho, quer seja nos outros aspectos sociais. Por que cresce o número dos evangélicos e por que cresce paralelamente o índice de corrupção no Brasil? Com certeza um dos fatores é porque o que tem se pregado como evangelho não tem sido o verdadeiro evangelho. E Paulo disse: mesmo que venha um anjo do céu e pregue um outro evangelho, acréscimo aqui, que não seja a cruz de Cristo, seja ele anátema. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça a sua vida na pessoa de Cristo Jesus. Vamos ouvir um quarteto. Reverendo Antônio, Reverendo Dorival e as suas esposas. Depois voltamos para encerrar o nosso estudo de hoje. Estou feliz com Jesus. Aflição não passa. 168. Oh, Savior, before
Vamos orar. Senhor amado, com Jesus nós somos de fato felizes, Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem clareado o nosso entendimento com a Tua palavra, mostrando, Senhor, que nenhum outro suposto evangelho pode produzir em nossos corações o resultado que é tão necessário. Deus, nos perdoe quando nós não temos sido fiéis no anúncio da Tua palavra, Senhor. E nos ajude a estudarmos para entendermos melhor, Senhor, a Tua vontade, a Tua verdade, o Teu Evangelho e anunciá-lo com fidelidade, Pai. Nos abençoe, nos guarde e abençoe a nossa igreja. Mais uma vez pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja com a sua vida, com o seu lar, seja com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, Deus guarde a sua vida. Amém. A ira de Deus é um atributo divino. Este é um assunto que muitas pessoas ocultam, por não ser um assunto tão palatável. É preferível a gente falar da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do que falar sobre a ira de Deus. Mas nós não podemos entender a perfeição moral de Deus sem tanger este assunto tão solene. Deus, sendo santo, não poderia reagir da mesma forma em relação à verdade e à mentira, à virtude e ao vício, ao bem e ao mal. Deus seria amorfo, Deus seria imoral se ele aplaudisse o erro, se ele aprovasse a mentira, se ele reagisse positivamente à corrupção. Portanto, a ira de Deus é essencial para a perfeição moral de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela mentira. Deus é o Deus que se ira quando o homem se corrompe, quando o homem deliberadamente rejeita a verdade, quando o homem, em vez de adorar o Criador, adora a criatura, quando o homem perversamente transforma o Deus glorioso em imagens de figura humana, ou de aves, ou de quadrúpedes, ou de répteis, e transforma a divindade num ser degradado e se prostra diante de imagens fabricadas pelo próprio homem, como se essas imagens fossem a própria divindade. Portanto, o que Paulo está nos ensinando na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, é que a idolatria provoca a ira de Deus, porque o homem substitui o Criador pela criatura que ele mesmo fabricou e se curva diante dessa criatura para adorá-la, como se fosse o próprio Deus. E Paulo prossegue no seu raciocínio, dizendo que esta idolatria vai desembocar em imoralidade, porque os homens agora vão perverter a sua conduta, a sua postura. E Paulo vai dizer que os homens vão se inflamar mutuamente, tendo relações homens com homens, mulheres com mulheres, cometendo torpezas, um erro, e desta maneira atraindo sobre si a punição de seu erro, a justa ira de Deus. Podem ter certeza, o homem, quando se rende ao pecado, quando rejeita a verdade, quando se chafurda
na corrupção moral, atrai sobre si a ira de Deus, porque Deus é santo, 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 e Ele não pode ter prazer no mal. O mal é repugnante para Deus, porque Deus é o Deus da verdade, o Deus da justiça, o Deus da santidade, o Deus que reprova e rechaça o erro, o Deus que está irado contra toda expressão de pecado e transgressão.